Agora vamos falar sobre, olha, o golpismo da mídia voltou com tudo. O jornalismo de guerra da Rede Globo voltou com tudo. Até gostei da expressão utilizada pelo Joaquim de Carvalho no 247. Ele falou, jornalismo de guerra. É realmente isso. Esse jornalismo de guerra a gente viu nos últimos tempos no Brasil, muito em 2005 e começo até o meio de 2006. Que foi na época do mensalão, e até a Globo perceber que não vai dar, o Lula vai ganhar a mesma eleição em 2006, aí eles baixaram um pouquinho. Vimos esse jornalismo de guerra em 2012, aí começou com tudo em junho de 2013, e aí foi 2014, 15, 16, 17, 18, até o Bolsonaro ganhar a eleição. Aí parou o jornalismo de guerra antipetista da imprensa, que aí o Bolsonaro era presidente, eles queriam tentar domar o Bolsonaro para fazer a política econômica que eles queriam, não conseguiram muito em algumas coisas, em outras sim. Pois bem, o que aconteceu? Voltou. Teve uma trégua aí da Globo com o Lula que durou 3, 4 meses. Aí já veio aquela que era a armação do Sérgio Moro com a Gabriela Hart, com o delegado do caso Adele, para falar que o PT e o PCC mandaram sequestrar o Moro. Aí voltou essa semana, saiu matéria aí na capa da Folha, falando, olha, o PCC tinha até lugar para o Moro, diz uma testemunha. A testemunha é uma pessoa sem nome, que está no programa de proteção. A testemunha não tem nome, a testemunha aí da Gabriela Hart, quer dizer, o padrão lavajatismo de idoneidade, ou seja, uma mentira inventadíssima. Tá, aí, isso foi o comecinho. Aí, essa semana, o Lula nomeou o presidente do IBGE, que é o Márcio Postman. Márcio Postman é um economista aí, professor universitário, ele é um economista extremamente respeitado no meio econômico. Pois bem, foi só o Lula nomear, veja bem, o Lula é o presidente da República, foi só o Lula nomear o novo presidente do IBGE que toda a imprensa, principalmente Rede Globo, começou a bater no Lula. A Miriam Leitão, algumas horas antes da nomeação, fez uma entrevista com a Simone Tebet. E a Miriam Leitão estava lá fazendo perguntas para Simone Tebet e tudo mais, sentando ali. A Simone Tebet é uma política de direita, ela é ruralista. Simone Tebet, em 2018, votou no Bolsonaro. A Simone Tebet votou a favor do golpe contra Dilma. Ela é uma política, assim, antipetista. Porém, em 2022, ela ali escutou a consciência aboliu. Ela viu ali a onda política que estava vindo e ela resolveu se juntar ao lado vencedor. Em 2018 também se juntou ao lado vencedor, como se juntou em 2016, no impeachment contra Dilma. Ou seja, ela transita muito bem ali entre um lado e outro, desde que ela esteja no lado vencedor. Tá. A Simone Tebet também é uma política que tem, assim, você vê aí muitos políticos falando, às vezes eu vejo políticos falando no plenário ou em uma CPI, eu confesso, eu fico com vergonha de pessoas que não sabem falar e estão lá ganhando tanta grana e não conseguem finalizar um raciocínio. E isso tem tanto na direita quanto alguns aí na esquerda, viu? Não, a esquerda o nível geralmente é bem melhor, mas tem alguns. A Simone Tebet é uma política de direita que ela tem, olha, uma oratória genial. Quem viu a Simone Tebet na CPI da Covid viu que ela vai fundo mesmo. Nos debates também ela foi muito bem. Pois bem, Simone Tebet estava ali ensaboada na entrevista com a Miriam Leitão. A Miriam Leitão ia lá e ela, ali a Miriam Leitão queria uma declaração dela para usar contra o Lula, para antagonizar Simone Tebet ao Lula. Porque o jornalismo de guerra da Globo é um jornalismo, não só da Globo, da grande mídia. Eu falo Globo, mas entenda toda a grande mídia. O Paulo Henrique Amorim, ele chamava de PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista. Só que eu percebi que se a gente começar a usar PIG toda hora, as pessoas mais despolitizadas não vão entender. E aí a gente começa a usar uma sigla que só fala para dentro da bolha. O Paulo Henrique Amorim conseguia falar para fora da bolha, porque ele estava na TV Record, ele estava na TV Nacional, então ele conseguia. Ele podia usar a sigla, explicar e mais gente ia entendendo. Aqui eu falo Globo, você entenda que é a grande imprensa. Aí o que acontece? O jornalismo de guerra deles usa uma estratégia que tem no livro Arte da Guerra, que é dividir para conquistar. Então o Lula tá ali com uma pessoa que não é de esquerda e tá no governo dele. Vamos tirá-la. Porque a Simone Tebet tem ali um amplo apoio do mercado financeiro, ela tem um amplo apoio de imensos setores aí da direita. Tirando ela do governo, você tira um apoio de muitos bilionários ao governo Lula, que vão ficar assim, opa, peraí, o que é isso? Então, a Miriam Leitão tentou, não conseguiu. Horas depois, o Paulo Pimenta, que é o secretário de comunicação, anuncia, olha, é o trabalho dele anunciar, o novo presidente do IBGE é o economista renomado Márcio Postman. Ok. Eis que
a Globo começa. Olha, o Lula deu uma bola nas costas da Simone Tebet. Olha, o Merval Pereira descabelando lá no Globo News. O Lula anunciou o presidente do IBGE sem consultar a Simone Tebet. Olha, o Lula está passando por cima da Simone Tebet. Minha primeira reação foi, eles vão chorar um pouquinho e vai parar. Porém, não parou. Isso começou na noite ali do dia da entrevista e continuou no dia seguinte. E foi impulsionando, porque aí o Estadão começou a falar, a Folha começou a falar, aliás, o governo Lula começou a aumentar a verba do Estadão e da Folha. Não entendo, realmente não entendo. A mesma coisa que fazia o governo Dilma, pegar a verba da Secom e dar para o inimigo. A Dilma aumentou ali a verba da Folha, do Estadão, do UOL, da Globo, aumentou assim, e quanto mais a Dilma aumentava a verba, mais pancada ela levava desses veículos. O governo Lula está fazendo o mesmo. Pois bem, a Folha e o Estadão começaram ali nessa jornalismo de guerra, vamos jogar Simone Tebet contra o Lula. Se não deu para usar uma declaração dela na entrevista, vamos pegar aí um fato aí. Lula nomeou o presidente do IBGE sem consultar, sem pedir permissão a Simone Tebet. Engraçado, você aí que está me assistindo, você votou no Lula para presidente ou você votou na Simone Tebet para presidente? Talvez você tenha votado nela no primeiro turno, mas o segundo, que estava ali os dois primeiros, você votou em quem? Eu, Thiago, eu fiz o L, eu não fiz o S assim, né, S? Pois bem, eu não fiz, eu fiz o L. Quem teve 61 milhões de votos foi o Lula. A Simone Tebet, inclusive, participou da eleição. Ela poderia ter ganho a eleição, ter ido para o segundo turno e ganho a eleição do Bolsonaro, do Lula, quem quer que fosse. Hoje ela estaria nomeando o presidente do IBGE. Porém, não. O que aconteceu foi que o Lula ganhou a eleição, então ele nomeia quem ele quiser. O Lula não tem que pedir permissão para ministro nenhum. Se o ministro não gosta, ele que vai embora. Só que no caso, a Simone Tebet, ela é uma pessoa inteligente. A Simone Tebet tem um tato político muito bom, viu? Excelente o tato político da Simone Tebet. Aliás, adoraria eu, Thiago, que ela um dia se convertesse aí para a esquerda, como parece que o Alckmin, o camarada Alckmin, um companheiro Alckmin, nosso compa aí, se converteu. A Simone Tebet seria uma excelente aquisição. Que é uma pessoa muito inteligente. E aí o que acontece? A imprensa começou a falar isso. A Miriam Leitão fez um artigo em que esse artigo eu espero que ela seja processada, viu? Eu espero que o economista processe a Miriam Leitão. Esse artigo, a Miriam Leitão, ela acusa o novo presidente do IBGE de maquiar dados. Olha, o Lula colocou alguém ali que pode maquiar dados. Isso vai acabar com a confiança nos dados do Brasil. E aí vão sair investimentos do Brasil porque os dados serão maquiados. Diz a Miriam Leitão num artigo publicado tanto no site quanto no jornal impresso do Globo. O cara nem assumiu, ela já está falando que ele vai maquiar dados. Isso é gravíssimo o que está falando a Miriam Leitão. A única vez em que se falou de maquiar dados e que aí investidores realmente deixaram o Brasil por conta disso foi no governo Bolsonaro. A Miriam Leitão não falou nada. A The Economist acusou o governo Bolsonaro de maquiar dados do PIB em 2019. O PIB do Brasil foi 0,7. A Miriam Leitão, que reclamava de PIB de 2,5% da Dilma, falando que era PIBinho. A Europa inteira em recessão, o Brasil subiu 2,5%. A Miriam Leitão foi lá numa entrevista com a Dilma falar que é um PIBinho, que não sei o que lá, comparar o PIB do Brasil com de países pequenininhos assim, países que mudam um negocinho assim e sobe 10%. A país pequenininho. Aí a Dilma falou, peraí, compara com a União Europeia, com os Estados Unidos, a gente cresceu mais que todo mundo. Essa Miriam Leitão não falou nada do PIB de 0,7 do Bolsonaro que foi maquiado. Não, mas o novo presidente pode. Pois bem, eis que começa a perguntar para Simone Tebet. Ela começa a dar uma declaração atrás da outra. Eu imagino a cara de bunda da Miriam Leitão, desse pessoal aí do Globo News, quando viram... Primeiro, essa foi a primeira das entrevistas da Simone Tebet. A Globo News, inclusive, estava ali ao vivo no Estúdio I. Só que a entrevista foi seguindo, então não deu para ver, eu queria ver essa mesma entrevista, só que mostrando aí, assim, olha só que coisa. Tá aqui a Simone Tebet. Eu queria que tivesse um quadradinho aqui mostrando a cara de bunda do pessoal lá do Estúdio I. Vamos lá, Simone Tebet sobre O Economista. Eu não tenho reação. Eu já fui muito pré-julgada na minha vida, muito na minha vida política, para pré-julgar alguém, especialmente um colega meu que é professor universitário como eu. Eu jamais faria isso e não vou fazer. Então ele vai ser bem recebido como qualquer membro da minha equipe. Ninguém me pauta, né? A mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam, né? O que me pautam é a justiça que eu tenho para mim, de não querer para os outros que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho, né? E eu não farei isso.
Tá aí, quando ela fala isso, a mídia não me pauta direto pra Miriam Leitão, direto pra Globo, pra Folha, pra esses articulistas aí, pra esses comentaristas aí, muito bem pagos pra fazer a política do quanto pior, melhor. Quanto pior pro Brasil, melhor pra eles e pros chefes deles. Eu peço só isso, inscrição de novo, falou!